citando mas a gente sabe, já sabe em 2020 quem é que vai surgir. São aquela meia dúzia dos mesmos e que vai continuar com o mesmo projeto, com a mesma conversa, com as mesmas promessas, e não vai surgir ninguém novo e com capacidade para tirar a cidade do rumo que ela está levando. Eu até acredito que o Guti tenha boa intenção, não acho que ele seja mal intencionado. Concordo também, eu também. Que ele seja uma pessoa de má fé. Pegou a cidade numa situação difícil, na minha opinião, está mal assessorado, né, escolheu, aos meus olhos, não tão bem a sua equipe, tem bons nomes, mas tem nomes que poderiam melhorar. E é influenciado por setores externos, por pessoas externas ao governo, que acabam levando ele a tomar algumas atitudes equivocadas. Então, o que eu costumo falar, ele é um maestro com uma orquestra desafinada. Então, né, não adianta ele ficar lá que o pessoal desafina daqui, desafina de lá, e num contexto geral isso acaba prejudicando não a ele só, mas toda a cidade. A coletividade. Né? Posso abrir um parênteses aí? Pode. Também como você. Aliás, quando o Guti venceu a eleição, eu pensei, né? Eu estou em Guarulhos há 8 anos, vai. Rapaz novo, nova política, eu achei que o negócio ia deslanchar. E saberia que não seria fácil, porque obviamente tem dívida, o governo Almeida não foi uma boa gestão como foi o Eloy Pietá, eu não estava aqui para dizer, a população diz isso. Então eu depositava confiança, só que tem uma coisa, viu, Eguchi? Estamos indo para o segundo ano de mandato, segundo ano de gestão Guti. A população quase que inteira de Guarulhos depositou a confiança. Foram 500 mil votos, 400, 500% acima do segundo colocado. Então, de quem disputou o segundo turno. Então, o que acontece? A população toda está muito ansiosa pelas mudanças. A gente tem que ter calma, porque tem dívida, porque tem os problemas da gestão passada herdados. Isso acontece em todo município do país. Na tua casa vai ter dívida. O Brasil é um país quebrado, os estados estão quebrados, todo município tem dívida. Não adianta você querer também ser prefeito em um lugar que, olha, aqui não tem dívida nenhuma, tem dinheiro em caixa para você fazer o que você... Aí não precisa de prefeito. Daí não precisa, elege um síndico, né? Exatamente. Okay. Mas o que eu acho que é mais importante é o seguinte, até o segundo ano do primeiro mandato dele, a gente ainda está tirando ele de lado, conservando a sua imagem, dizendo, olha, ele está no meio de uma alcateia, né? E a maioria dos lobos aí não presta, né? Então o que acontece? Está sendo mal assessorado, tem que trocar. Um a um dos secretários estão caindo e não estão pedindo para sair para tomar conta de projeto pessoal. Não é, estão sendo tirados por escândalos, né? A Pro Guaru, a tudo indica que foi em função disso, tem o Guarulhos Gate aí, né? Enunciado aí pelo DS Pompeu, vai dar o que falar, e eu tô achando que a vinculação dele ter saído já é essa, porque isso acontece no país inteiro quando você tem próximo do escândalo. Mas se eu não me engano, ele pediu para ele se ausentou, ele não foi mandado sair, né? Ele saiu porque quis. Então, mas o Carlos Soller, que era secretário de governo, também saiu porque quis. E ninguém todo mundo que perguntar vai dizer, não, eu saí porque eu quis. Quer dizer, ele chega a secretário de governo, o posto mais importante do governo fora o prefeito, e depois de 6 meses ele não, realmente já atingi agora o projeto pessoal. Não é, gente, tudo isso é vinculado. Lembra da questão do governo no ano passado, que passou a questão da gerência do aterro. Aquilo foi um escândalo. Gente, não tem como jogar para baixo do tapete isso. Foi um escândalo, sem licitação, Sim. com irregularidade, etc e tal. Repercutiu tudo. Estou dizendo aqui as minhas opiniões, eu sou bastante franco, viu, Márcio? Quando me convida para cá, tem que pensar no que está fazendo, porque eu sou franco. Então, não, o que eu acontece? acho que a gente tem que ter responsabilidade no que fala, mas temos que ser francos. Exato. Então, 2 anos... Tudo que é transparente fica melhor. 2 anos a gente conserva a imagem do Guti, né? Viu, prefeito? 2 anos estamos conservando sua imagem. Se continuar essas mesmas ladainhas, as mesmas histórias e mais escândalo daqui pra frente, já vou achar que ele não tá tão puro. Está sendo contaminado. Porque ninguém fica 4 anos ao redor de pessoas viciadas e contaminadas e não está contaminado. Mas será que isso não está acontecendo exatamente porque quando ele vê que a coisa está contaminada, então ele quer fazer uma limpeza? Pois Pode ser? Mas ele não foi conhecido logo no ano passado como prefeito que faz questão de que todos os processos passem por ele? Como é que os grandes processos estão acontecendo esse tipo de problema? Desculpa, mas a presunção minha é de que o Lula não sabia de tudo que acontecia, gente, no Petrolão, no Mensalão, não sabia de tudo. E por que ele não sabia de nada? Estou sendo justo aqui. É um peso, uma medida. Tá certo. E por falar nisso, se falou muito em nova política, porque eu vou fazer uma nova política, inclusive eu também acreditei, porque nós vamos fazer política sem gastar, e isso muito me interessava, né? Porque a gente não tem dinheiro, então a gente tem que gostar desse tipo de nova política.
Só que o que eu entendo é que a nova política começou a chamar pessoas da velha política. Por que será que aconteceu isso? Porque não tinha jovem político com capacidade, com competência para fazer a política da forma correta, porque um exemplo bem claro é o Paulo Carvalho, que é secretário do governo. E eu adoro o Paulo Carvalho, acho uma pessoa assim de uma coerência maravilhosa, um cara experiente, entendeu? Que realmente teria que fazer parte do governo para ponderar. Mas não me conformo pelo lado de que falaram, não, aqui não queremos nada de velha política, só nova política. Como que é isso? Como que vocês enxergam isso? Pode responder, Cuxa. Já começado. Não, é o que eu falei do sistema político, né? Hoje Sim. a gente tem meia dúzia de caciques, donos de partido, e que definem, olha, esse vai, esse não vai, esse fica, ele sai, tira esse, coloca esse. Então, quer dizer, é aquele xadrez político. Então a gente fica imaginando que, porque o Guti vai chamar uma pessoa nova da cidade, aí ele vem e pega um secretário de trânsito que morava em São Paulo até 1 ano e meio atrás. Aí eu fiquei pensando, como é que eu posso assumir a Secretaria de Trânsito sei lá, em Bauru, por exemplo, uma cidade que eu nunca fui? Então não dá. Você não sabe como não funciona. sei, não sei o que é contramão, não sei quais são os faróis que funcionam, qual não funciona, eu não sei onde tem mais trânsito, onde tem menos trânsito, onde o ônibus passa, onde não passa. Quer dizer, fica complicado. Qual que é a maior necessidade? Exatamente. Aí troca secretário daqui, troca secretário de lá, coloca um, tira, não funciona, coloca outro e não funciona de novo. Mas, na verdade, o secretariado em si, um caso ou outro, são indicações políticas, a maioria eu creio que são indicações do próprio prefeito. Mas o que comanda a estrutura nem sempre são secretários, é diretoria, é um gerente que quer atender um vereador, que foi colocado por esse vereador e obviamente tem compromisso político com o vereador, então tem que fazer um negocinho aqui para agradar, tem que fazer um negocinho lá para ajudar aqui e ali, fazer a campanha do secretário que hoje está como secretário, em 2020 quer ser vereador. Então, quer dizer, tudo isso contamina a política guarulhense. Não só guarulhense, estamos falando da cidade, mas se a gente for analisar cidade por cidade dentro do Brasil, nós vamos encontrar milhares. Sim. Mas eu acho que isso contamina e isso atrapalha o bom andamento, né? da cidade. Você quer fazer algum parênteses? Não, eu acho que governar da maneira como, por exemplo, o Guti propôs, o Guti, ele venceu, foi uma vitória muito bonita até, né? Porque ele venceu contra o poder econômico, digamos assim, e ele venceu com bem menos apoio que o Eli Correia, que disputou com ele, né? Sim. Então, a chance de fazer um novo governo era muito favorável. Mas a gente também tem que ter um pé no chão de entender que isso, o nosso ordenamento jurídico, ou as leis do nosso país, elas não corroboram no sentido de que um novo governante consiga fazer política de maneira isolada, né? Eu acho que poderia se ter algumas amarras, por exemplo, ser vetado alguém que foi eleito a um cargo parlamentar, um vereador, um deputado, não poder assumir um cargo na gestão do Poder Executivo. Porque ele foi eleito pelo povo para fiscalizar o município e não para ser secretário. Mas isso também não vai impedir de que ele possa indicar as pessoas, né? Então, assim, é uma situação difícil, não é uma situação fácil querer governar sem apoio. E hoje em dia, pelo que dizem, são cerca de 10 ou menos vereadores na oposição, de 34, né? O restante é maciço governista, né? Então, mas você veja, você falou uma coisa aí, o Eli Correia e o Guti disputaram a eleição. Você me diz uma coisa, como que dá para entender que todos os vereadores da base do DEM é base do governo que se atacavam? Como que... Ou seja, ideologia política nenhuma. Nós temos outros interesses, mas ideologia política eu entendo que não tem. Exatamente. Porque quando você está num partido, que é onde eu acabo até entendendo que tem, que não é que eu queira a diferenciação, mas existem políticos de natureza, político que realmente tem ideologia